No coração pulsante da Universidade Fênix, um trio infame reinava supremo. Mateus, Gustavo e Felipe eram figuras lendárias, conhecidos por sua audácia e charme magnético. Eles percorriam o campus como se fossem donos do lugar, seus passos ecoando pelos corredores históricos com uma confiança que beirava a arrogância. Suas risadas ressoavam pelos pátios, atraindo olhares admirados e invejosos por onde passavam. Você viu Mateus, Gustavo e Felipe hoje? Eles simplesmente não apareceram para a palestra do Dr. Oliveira sobre física quântica, comentou Isabela, uma dedicada estudante do terceiro ano, para sua amiga Luísa enquanto se dirigiam à imponente biblioteca neogótica da universidade. Luísa revirou os olhos dramaticamente, seu rosto uma mistura de exasperação e curiosidade. Não me surpreende nem um pouco. Eles sempre fazem isso. O que me intriga é como conseguem manter notas tão altas apesar de todo esse desdém pelas aulas. O mistério que envolvia o desempenho acadêmico do trio era tema constante de debates acalorados nos corredores da Fênix. Eles pareciam desfrutar de uma liberdade sem precedentes, ignorando prazos, faltando em aulas cruciais, e ainda assim, de alguma forma inexplicável, sempre acabavam no topo da turma quando as notas eram divulgadas. Nos corredores ornamentados da universidade, sussurros de teorias da conspiração circulavam como uma brisa persistente. Ouvi dizer que o tio de Felipe é não só amigo íntimo do reitor, mas também um dos maiores doadores da universidade, cochichou Rafael, um colega de turma de olhos arregalados, enquanto o grupo aguardava ansiosamente o início da aula de química avançada no laboratório de última geração. Sofia, conhecida por sua mente analítica e ceticismo saudável, respondeu pensativa, seus dedos tamborilando na bancada de mármore do laboratório. Isso explicaria muita coisa, não é? Mas vamos com calma. Ainda é apenas um rumor. Precisamos de provas concretas antes de acusar alguém de favorecimento. A verdade era que, apesar das inúmeras especulações e teorias elaboradas, ninguém tinha evidências sólidas de qualquer atividade ilícita ou esquema de favorecimento. O mistério do trio apenas aumentava sua aura de intocabilidade, fazendo com que sua lenda crescesse a cada semestre que passava na Universidade Fênix. As suspeitas de favoritismo pairavam no ar como uma névoa densa, e olhares de desconfiança seguiam Mateus, Gustavo e Felipe por onde quer que fossem. Mas além de suas atitudes questionáveis em relação às aulas, havia algo mais que unia o trio: suas personalidades magnéticas e intimidadoras. Todos eram extrovertidos ao extremo, ousados a ponto da temeridade, e exibiam um ar de superioridade que parecia emanar de cada poro. Ao longo dos anos, eles se tornaram conhecidos como os príncipes de ouro da Universidade Fênix, sempre ostentando as últimas tendências da moda, dirigindo carros esportivos que faziam cabeças girarem e organizando festas tão extravagantes que se tornavam lendárias antes mesmo de terminarem. Era evidente que vinham de famílias extremamente ricas, e para eles, parecia que o dinheiro podia comprar qualquer coisa, até mesmo o respeito e a admiração relutante de seus colegas. Mas a riqueza e a arrogância eram apenas a superfície dourada de uma personalidade muito mais sombria. Mateus, Gustavo e Felipe eram conhecidos por sua crueldade calculada, um traço que se manifestava em seu passatempo mais perturbador: zombar impiedosamente daqueles que consideravam inferiores. Ninguém estava salvo de suas línguas afiadas, fosse um colega de classe com roupa simples ou um professor com sotaque diferente. Olha só o Rodrigo com aquela mochila desbotada. Aposto que ele a resgatou de algum brechó de quinta categoria, zombou Mateus, apontando para um colega que passava apressadamente, tentando se tornar invisível. Gustavo, sempre pronto para alimentar a crueldade, acrescentou com um sorriso maldoso: e vocês viram a doutora Martinez tentando falar inglês ontem? Parecia que ela tinha engolido um sapo. Que vergonha alheia! Felipe, o líder não oficial do trio, explodiu em gargalhadas, seu riso ecoando pelos corredores ornamentados, encorajando ainda mais o comportamento tóxico de seus comparsas. Eles se moviam pelo campus como predadores, sempre à espreita, prontos para atacar a próxima vítima desavisada. Para muitos, a visão deles juntos evocava imagens de hienas rondando, aguardando o momento perfeito para desferir o golpe fatal em sua presa. Felipe, com um sorriso sarcástico que revelava dentes perfeitamente alinhados, comentou: olhem só a novata. Parece que ela desenterrou as roupas da tataravó. Aposto que veio de algum vilarejo perdido no mapa, provavelmente criada entre galinhas e porcos. Os pais dela devem ter vendido a única vaca da família para mandá-la para esta universidade.
Certeza que é bolsista integral. Rafael, sempre ávido por se juntar à zombaria, acrescentou com uma risada desdenhosa: com certeza. E aposto que na cidadezinha dela, o único sinal que existe é o da igreja. Ela provavelmente pensa que o Wi-Fi é algum tipo de dança folclórica. Os dois riram, satisfeitos com suas observações maldosas, sem perceber que ao julgar Olivia apenas pela aparência, estavam cometendo um erro colossal. Olivia, por sua vez, continuou seu caminho, aparentemente alheia aos comentários, focada em seu objetivo de se destacar naquela universidade. Ao ouvir os comentários dolorosos, Olivia sentiu uma mistura de indignação e pena. Ela parou, respirou fundo, e se virou lentamente para encarar o trio. Seus olhos cintilavam com uma determinação feroz e uma confiança inabalável. Com uma voz clara que ecoou pelo corredor, ela disse: vocês sabem, é preferível ser vista como uma garota do interior autêntica e genuína do que ser um recipiente vazio coberto de etiquetas caras. Vocês se escondem atrás do dinheiro dos pais, mas o que realmente tem por dentro? O que sobra quando retiram todo esse brilho superficial? Ela deu um passo à frente, se aproximando de Felipe, e continuou: o mundo tem uma maneira engraçada de nos surpreender, e a roda da fortuna gira para todos. Hoje vocês estão no topo, mas amanhã? Vocês realmente acreditam que essa atitude arrogante e esse comportamento tóxico os levarão a algum lugar na vida real? A sala ficou em absoluto silêncio, todos os olhos fixos na cena. Os estudantes, que por tanto tempo se sentiram oprimidos pelo trio, agora testemunhavam alguém os confrontando de frente. Quando Olivia terminou, houve um momento de silêncio atordoante antes que a sala explodisse em aplausos e assobios. Muitos estudantes se levantaram, ovacionando Olivia por sua coragem e eloquência. O trio, por outro lado, parecia ter sido atingido por um raio. Pela primeira vez em muito tempo, estavam sem palavras. A resposta de Olivia deixou uma marca indelével. O trio, que sempre se sentiu invencível, agora estava desarmado e exposto. Os olhares que antes estavam cheios de medo e submissão agora brilhavam com uma nova luz de respeito e admiração por Olivia. Lucas, tentando manter a compostura, murmurou para Rafael: isso foi um golpe baixo. Ela não tinha o direito. Rafael, ainda atordoado, respondeu: ela pode ter nos pego de surpresa agora, mas não vamos deixar isso passar. Felipe, o mais afetado pela retaliação de Olivia, sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ele olhou ao redor e percebeu que as dinâmicas haviam mudado drasticamente. Ela vai se arrepender disso, sussurrou, mais para si mesmo do que para seus amigos. Nos dias que se seguiram, enquanto Olivia continuava sua jornada acadêmica com dignidade e graça, o trio se reunia em segredo, tramando sua vingança. Eles não podiam deixar aquela afronta passar impune. Felipe, com olhar ressentido, disse: ela pode ser a celebridade do momento, mas isso não vai durar muito. Temos que colocá-la em seu lugar. Lucas, esfregando as mãos ansiosamente, acrescentou: sim, ela precisa aprender que não pode simplesmente humilhar pessoas como nós e sair impune. Rafael, sempre o mais calculista, ponderou: vamos agir com inteligência. Precisamos fazer isso da maneira certa, sem ações precipitadas. Rafael, sempre ávido por se juntar à zombaria, acrescentou com uma risada desdenhosa: isso vai ser épico. Ela pensa que pode nos desafiar, mas vamos mostrar a ela onde ela pertence. Apesar de suas reservas iniciais, Mateus não pôde deixar de se empolgar com a ideia. Será a retribuição perfeita. Ela nunca verá isso chegando. O trio ergueu seus copos, selando o plano maquiavélico enquanto a cidade continuava sua rotina frenética abaixo. Às sombras dos planos que se desenrolavam acima, tudo estava em pleno andamento. Gustavo, com sua natureza meticulosa, já havia reservado um renomado restaurante situado no coração do bairro mais elegante da cidade. Com uma vista panorâmica e um ambiente luxuoso, era o cenário perfeito para o plano. Já enviei os convites por e-mail e redes sociais para todos, disse Gustavo, mostrando a lista de convidados em seu tablet para seus amigos. Mas para Olivia, pensei em algo mais pessoal. No dia seguinte, Gustavo, vestido com um terno bem ajustado e segurando um envelope dourado, se aproximou de Olivia no jardim da universidade. Olivia, ele começou com um tom gentil: eu queria pessoalmente entregar a você este convite para minha festa de 25 anos. Seria uma honra tê-la lá.
Tivemos desentendimentos, mas talvez esta seja uma chance para começarmos de novo. Olivia, um pouco surpresa, olhou profundamente nos olhos de Gustavo. Por um momento, ela procurou qualquer indício de malícia, mas encontrou apenas o que parecia ser olhos sinceros. Bem, Gustavo, estou lisonjeada. Eu estarei lá, respondeu, aceitando o convite com um sorriso cauteloso. O que Olivia não sabia era que estava caminhando diretamente para a teia que o trio havia tecido para ela. Ela se virou e continuou seu caminho, contemplando o que vestiria para a ocasião. Gustavo, por outro lado, a observou se afastar com um sorriso triunfante nos lábios. Em seguida, ele enviou rapidamente uma mensagem para Mateus e Felipe. Ela aceitou. Fase 1 completa. O plano meticulosamente elaborado por Gustavo, Mateus e Felipe estava em pleno andamento, e a confiança do trio estava nas alturas. Eles estavam convencidos de que Olivia, a garota do campo, seria motivo de riso na festa. No entanto, estavam prestes a descobrir que as aparências podem enganar. O que eles não sabiam era que, por trás da simplicidade de Olivia, havia uma história rica e complexa. Seus pais não eram os humildes fazendeiros que eles imaginavam. Na verdade, eram intelectuais renomados. Mas para o trio de playboys criados em berços de ouro e acostumados a medir o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias, isso mal importava. O que é um título acadêmico comparado a uma conta bancária gorda? Costumava dizer Mateus, ecoando o sentimento do grupo. Felipe, rindo, comentou uma vez: seja um PhD, professor ou motorista de caminhão suado, para mim são todos iguais. O que importa é o que você tem no bolso, não na cabeça. E assim, cegados por sua arrogância e preconceito, continuaram a subestimar Olivia. Mal sabiam o quão equivocados estavam. Com o objetivo de imortalizar o que acreditavam ser a queda de Olivia, o trio investiu pesadamente em tecnologia. Eles contrataram uma equipe profissional para instalar câmeras de alta definição em pontos estratégicos do restaurante, ao vivo, para garantir que tudo fosse transmitido em tempo real nas principais redes sociais. Isso vai ser épico. Imagine o rosto dela quando perceber que o mundo inteiro está assistindo à humilhação dela, exclamou Felipe, esfregando as mãos em antecipação. Mateus, olhando para o equipamento, comentou: nada além do melhor para registrar nosso triunfo, certo? A semana parecia interminável para eles. A ansiedade crescia a cada dia, e a fome de retribuição se tornava ainda mais intensa. Eles mal podiam esperar pelo sábado, o dia em que, em suas mentes, reconquistariam o respeito e o status que acreditavam merecer. Acreditavam terem perdido graças a Olivia. No dia da festa, vestidos impecavelmente com ternos de grife, o trio fez uma entrada triunfante no restaurante, chegando em um Porsche conversível vermelho especialmente alugado. Eles desembarcaram sob os olhares atentos dos convidados que já estavam chegando. Vamos garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente, disse Gustavo discretamente, verificando as câmeras e dando sinal para que o especialista iniciasse a transmissão ao vivo. Os primeiros convidados começaram a entrar no restaurante, e uma sensação de expectativa tomou conta do ar. Todos estavam ansiosos para ver o que a noite reservava, e o confiante trio mal podia esperar para iniciar seu plano maquiavélico. À medida que o salão de jantar do restaurante se enchia de convidados, Gustavo, com uma taça de champanhe na mão, movia-se graciosamente entre os grupos, aceitando calorosas saudações e luxuosos presentes. No entanto, seus olhos azuis escaneavam constantemente a entrada em busca de um sinal da presença de Olivia. Felipe, notando a ansiedade de Gustavo, comentou: ela provavelmente está se arrumando. Vocês sabem, mulheres sempre demoram um pouco para se preparar. Mas Mateus, sempre mais cético do trio, soltou uma risada sarcástica. Ou talvez ela tenha percebido quão deslocada estaria em uma festa como essa. Aposto que a garota do campo ficou com medo de ser o centro das atenções e decidiu ficar em casa, evitando mais humilhações. Gustavo, tentando manter a compostura, deu um gole em sua bebida e disse: talvez você esteja certo, Mateus. Talvez ela tenha percebido que não pertence a este mundo e decidiu nos poupar de sua presença. No entanto, lá no fundo, uma pontada de decepção atingiu Gustavo. Ele havia planejado meticulosamente cada detalhe daquela noite, e a ausência de Olivia ameaçava arruinar tudo. A noite estava em pleno andamento quando o som de um motor potente chamou a atenção de todos. Uma limusine preta, longa e imponente, começou a deslizar lentamente em direção à entrada do restaurante.
As luzes da cidade refletiam na superfície polida do veículo, criando um efeito quase mágico. Gustavo, Mateus e Felipe trocaram olhares com a curiosidade evidente em seus rostos. Quem diabos chega de limusine na minha festa? Murmurou Gustavo, mais para si mesmo do que para seus amigos. O clima estava carregado de expectativa. Os convidados pararam suas conversas e voltaram sua atenção para a limusine. O silêncio era quase palpável. Então, a porta da limusine se abriu lentamente, revelando um par de saltos elegantes. Olivia surgiu deslumbrante em um vestido vermelho de alta costura, o tecido cintilando sob as luzes do restaurante. Investimentos de 9 dígitos, sussurrou um convidado para outro, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e inveja. Você sabia que Oliver tem parcerias de negócios com os pais daqueles 3? Continuou, apontando discretamente na direção de Gustavo, Mateus e Felipe. O burburinho de conversas diminuiu, como se o ar tivesse sido sugado do salão. Oliver, percebendo os olhares furtivos em sua direção, exibiu um sorriso enigmático. Com a graça de um predador se aproximando de sua presa, ele caminhou em direção ao trio. Seu terno italiano feito sob medida farfalhava suavemente, cada passo ecoando com autoridade no piso de mármore. Gustavo, Mateus, Felipe. Oliver pronunciou cada nome como se estivesse saboreando um vinho raro. Acredito que nossos contratos estão progredindo excepcionalmente bem, não é mesmo? Seu tom era suave, mas carregado de um poder inegável. O trio, ainda se recuperando do choque anterior causado pela transformação de Olivia, agora se via diante de uma realidade ainda mais desconcertante. Não apenas o namorado de Olivia era imensamente rico, mas também exercia influência direta sobre o futuro deles e os negócios de suas famílias. O ar ao redor deles pareceu ficar mais denso, quase sufocante. Eu não sabia que vocês se conheciam, balbuciou Gustavo, sua voz tremendo ligeiramente, traindo seu desconforto evidente. Olivia, que havia se aproximado silenciosamente, enlaçou seu braço ao de Oliver. Seu vestido cintilou sob as luzes, como se estivesse coberto por milhares de estrelas. Há muitas coisas que vocês não sabem, ela respondeu, sua voz melodiosa carregando um toque de diversão e triunfo. Como se o universo estivesse conspirando contra eles, o trio logo percebeu um horror adicional. As câmeras que haviam instalado estrategicamente para capturar a suposta humilhação de Olivia estavam, na verdade, transmitindo ao vivo seu próprio constrangimento para toda a universidade. Telas gigantes espalhadas pelo salão exibiam suas expressões atonitas em alta definição, cada gota de suor e tremor visível para todos. Seu plano não apenas falhou miseravelmente, mas agora eles eram o epicentro de uma tempestade de risos e comentários maldosos. Enquanto isso, Olivia e Oliver, imersos em sua própria bolha de felicidade, riam e dançavam, celebrando um amor que, como todos agora sabiam, tinha resistido a anos de adversidades e triunfado. No canto mais distante do restaurante, Gustavo, Mateus e Felipe se refugiaram, tentando se esconder dos olhares críticos e sussurros zombeteiros dos convidados. A atmosfera ao redor deles estava carregada, o silêncio entre os 3 era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante da música e das risadas felizes. Não posso acreditar que isso está acontecendo, murmurou Mateus, seus olhos fixos no chão de mármore polido, como se pudesse encontrar ali uma saída para este pesadelo. Isso é pior que um pesadelo, respondeu Felipe, seu olhar perdido na distância, vendo seus sonhos e reputação desmoronarem diante de seus olhos. Gustavo, o aniversariante, cujo dia de celebração havia se transformado em uma lição de humildade, simplesmente suspirou profundamente. O peso de suas ações parecia esmagar seus ombros. Nós realmente subestimamos Olivia, ele admitiu, sua voz quase inaudível. Na manhã seguinte, o campus fervilhava com fofocas e risadas. As redes sociais transbordavam com vídeos e memes da noite anterior. A humilhação do trio se tornou viral, enquanto Olivia foi elevada ao status de lenda universitária, a heroína que finalmente colocou os playboys arrogantes em seu devido lugar. Você viu o vídeo? Eles ficaram completamente perdidos, exclamou um estudante, seus olhos brilhando com diversão mal contida. Olivia é simplesmente incrível. Ela realmente mostrou a eles, respondeu outro, admiração evidente em sua voz. Diante da pressão esmagadora e da vergonha que parecia consumi-los, o trio não teve escolha a não ser enfrentar suas ações. Em um ato de humildade que surpreendeu a todos, eles se reuniram no pátio central da universidade,
diante de uma multidão de estudantes ansiosos e câmeras de notícias locais. Nós realmente sentimos muito por tudo que fizemos, disse Gustavo, sua voz trêmula ecoando pelos alto-falantes. Lágrimas brilhavam em seus olhos, revelando uma vulnerabilidade que ninguém jamais havia visto nele. Estávamos errados, terrivelmente errados, e esperamos que todos possam encontrar em seus corações a força para nos perdoar. Olivia, sempre graciosa mesmo diante da vitória, subiu ao palco. O sol da manhã fazia seu cabelo brilhar como ouro líquido, e seu sorriso gentil parecia iluminar todo o campus. Em um gesto de bondade que deixou todos boquiabertos, ela estendeu a mão em sinal de reconciliação. Todos nós cometemos erros, ela disse, sua voz carregando uma sabedoria além de seus anos. O importante é aprender com eles e crescer como indivíduos. Esta é uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre nossas ações e nos tornarmos pessoas melhores. E assim, a universidade aprendeu uma valiosa lição sobre humildade, perdão e o verdadeiro significado de caráter. O eco deste evento ressoaria pelos corredores da instituição por anos, uma lembrança vívida de que a verdadeira força vem não do poder ou status, mas da compaixão e da capacidade de evoluir.